vivendo a situação complicada da pandemia. Atenção, descomplica um pouquinho de lá, de cá, os óbitos relacionados ao terrível vírus caem, esses óbitos, nós temos essa ameaça da variante Delta, as coisas vão se acertando de uma forma ou outra, hein, Aline? Os riscos seguem grandes, fato é que logo mais o governo do estado vai se reunir com o Comitê Técnico Científico e de Atividades Especiais discutindo esse cenário, o cenário da pandemia em nosso estado. E nós ficamos, Aline Aragão, nos perguntando, qual a expectativa para essa reunião? Quais novas medidas podem, devem ser anunciadas, adotadas? O que, afinal, haverá de novo nesse cenário? O resultado da reunião do comitê. Vamos saber mais. Aline Aragão, a expectativa é grande, fico pensando cá com os meus botões aqui do meu paletó, da minha camisa, o que pode acontecer, quais são essas mudanças, se é que elas vão ocorrer. E vamos imaginar o que possa acontecer na expectativa de logo mais 15 horas, né, Aline? Isso, Sérgio, está marcada para as 15 horas, como você disse, 3 da tarde, a reunião que vai fazer esse panorama, essa avaliação do cenário atual da pandemia. Como você bem disse, a gente está em um momento de redução no número de casos, redução no número de óbitos, mas ainda vivemos uma situação de alerta. Para saber mais sobre a reunião, eu converso agora com Givaldo Ricardo Freitas, que é superintendente da comunicação do governo de Sergipe. O que a gente pode esperar? O Givaldo estava aqui já me adiantando que uma das discussões na reunião, Sérgio, vai ser sobre a vacina. O que a gente pode esperar? Givaldo, boa tarde. Boa tarde. A vacinação em Sergipe, como um todo, ela se encontra avançada. Mas o que é que o comitê está preocupado? Em fazer uma análise, município por município, para ver essa diferença que há entre uns municípios e outros em relação à faixa etária. Todos sabem que Sergipe está priorizando a vacina por faixa etária. Nós temos, por exemplo, na capital 24, 25 anos e nós temos outros municípios que estão distante desse número. Então, fazer uma avaliação do porquê essa diferença, para ver se o município precisa de algum tipo de ajuda, algum tipo de apoio, colocar os nossos técnicos à disposição para a gente verificar se tem algum problema em relação a isso. Essa é uma das questões, para que a vacinação avance cada vez mais, porque a tendência em Sergipe é quando chegarmos aos 18 anos, já entrar direto para a faixa etária de 17. Até a Anvisa aprovou, pelo menos por enquanto, até 12, algumas das vacinas estão aprovadas para ser aplicadas em crianças até 12 anos. E quanto mais a gente se aproximar dos 18, para poder a gente começar a entrar nos adolescentes e nas crianças, mais importante será, porque mais pessoas cada vez mais serão imunizadas. Alguns municípios já avançam para 18 anos, a gente está, na maior parte deles, vacinando pessoas na faixa etária de 24, 25 anos, e há um clamor muito grande para que esse público jovem compareça para tomar vacina. Sem deixar ninguém para trás. É importante que a gente avance na idade, mas sem deixar ninguém para trás, para que todos sejam vacinados. Claro que o governo também, embora o governo não é responsável diretamente pela aplicação da vacina, são os municípios, mas o governo se preocupa com essas informações de que há uma procura ainda abaixo daquilo que é esperado para a vacinação dos jovens. Então, avaliar se há necessidade de fazer algum tipo de campanha específica para a orientação dos jovens, se é preciso comunicar melhor, se é preciso fazer busca ativa nos municípios, para ir na casa desses jovens, para que ele possa se vacinar, para que a gente avance na faixa etária, e repito, mas sem deixar ninguém para trás, para que a vacinação ela avance como um todo, avance para todos. Da reunião também vão participar o comandante da Polícia Militar de Sergipe, também o secretário da Segurança Pública. Qual vai ser a temática da reunião envolvendo a cúpula da SSP? Isso, o comandante da Polícia Militar, o coronel Marconde, participará da reunião, assim como o secretário de Segurança, o doutor João Eloy, exatamente para trazer um relatório com os resultados das fiscalizações, que é um outro instrumento extremamente importante, porque embora a maioria da população está consciente de que as medidas restritivas precisam ser tomadas ainda, distanciamento, o uso da máscara, o uso do álcool gel, evitar aglomerações, está proibido, todo mundo sabe disso, está proibido festas, está proibido também baladas, está proibido paredões, está proibido os shows musicais, mas infelizmente em alguns locais pontualmente ainda tem insistência nisso.
Pois não. A Aline Aragão estava conversando aí com o nosso superintendente de comunicação, o senhor Givaldo, falando exatamente sobre a necessidade dessa análise. Nós tivemos ali o congelamento ali da imagem, acontece realmente, né? Isso é uma questão técnica, mas dá para a gente só concluindo. Ele já havia dito de maneira bem razoável, o conteúdo já tinha sido encaminhado. O que acontece também é essa elaboração dessa análise. Há uma análise com relação ao comportamento da pandemia em nosso estado. E outra coisa, o Givaldo comentou algo que ele conhece, né, sobejamente, ele é um especialista da área, com relação à comunicação. Eu acredito que haja a possibilidade de se rever esse conceito de comunicação da vacinação para que se alcance, para que nós possamos alcançar essa galera, essa moçada, essa juventude, esse pessoal. A Aline está de volta? Então vamos retornar aqui agora restabelecendo o sinal com a Aline Aragão, o nosso prezado Givaldo, que inclusive falava sobre a possibilidade de se rever os conceitos de comunicação no que se refere à juventude, à vacinação dos jovens. Aline e Givaldo, por favor. Isso mesmo, Sérgio. Na verdade, a gente está um pouco mais adiante, tivemos esse problema técnico. O Givaldo estava falando aqui sobre a participação do comando da Polícia Militar e também do secretário da Segurança Pública nesta reunião para fazer um relatório, para fazer uma avaliação de uma situação preocupante que ainda acontece, que são as aglomerações. Exatamente. A fiscalização precisa cada vez mais ser efetiva. Nós estamos com todos os setores praticamente abertos. Nós estamos com a economia sendo retomada, achamos isso muito importante. Nós estamos com o emprego sendo gerado, nós estamos com tudo rodando, mas é preciso manter os cuidados e a fiscalização ela é essencial para aquilo que está aberto ser fiscalizado, aquilo que está aberto e permitido, e aquilo que não está permitido seja impedido de acontecer, exatamente para evitar as aglomerações. Então hoje será apresentado um relatório por parte da Segurança Pública, com todas as informações sobre os efeitos dessas fiscalizações, onde elas estão sendo feitas, quais são os principais problemas que tem encontrado, para que o próprio comitê, tendo essas informações na mão, possa orientar algumas medidas, ou de reforço de fiscalização, ou de redirecionamento, para que a gente mantenha Sergipe na situação que está. Sergipe hoje vive, sem dúvida nenhuma, a melhor situação do Brasil. Mas ainda a situação é de alerta. Sim, a situação de alerta, de cuidados, do uso da máscara, distanciamento, de evitar aglomeração, principalmente com essa questão que se espalha no Brasil hoje, que é da variante Delta. Precisa que todos os cuidados sejam mantidos, exatamente para a gente poder manter essa situação. Enquanto a vacinação avança, enquanto as coisas acontecem, a gente manter a situação sob controle. Superintendente, o senhor falava aqui sobre o que pode, o que não pode, o que continua fechado, festas continuam proibidas, shows continuam proibidos. A gente pode ter alguma mudança nessa reunião sobre flexibilização de alguma atividade, sobre a redução do horário? Olha, não houve pedido oficial sobre esse assunto. As entidades não fizeram nenhum tipo de pedido, nenhum tipo de solicitação sobre essa questão de flexibilização. Sergipe está totalmente flexibilizado. O que é que está proibido em Sergipe? Você acaba de citar os grandes shows musicais que geram naturalmente aglomeração, torcida em campo de futebol, que é um assunto ainda que não foi discutido, essa questão dos eventos de maneira geral, que festas, baladas, presença de triatléticos, micaretas, tudo isso se encontra proibido e não há perspectiva de isso ser liberado sem um avanço ainda maior na vacinação. Toque de recolher permanece a partir das 23 horas. O toque de recolher ele está acontecendo entre sexta e sábado, de 23 horas até 5 da manhã. Não há solicitação de mudança. Então a discussão pode acontecer, mas não houve nenhuma solicitação de mudança na questão do toque de recolher. Muito obrigada pelas informações e pela participação, superintendente da comunicação do governo de Sergipe, aqui com a gente, Givaldo Ricardo, trazendo então, antecipando essas informações dessa reunião que acontece logo mais às 3 horas. Sérgio, ele falou aqui sobre a questão da vacina, vai ser feita uma avaliação, também vai ser apresentado um relatório sobre a situação das fiscalizações realizadas pela Polícia Militar, envolvendo aí a questão das aglomerações, e o que estava proibido permanece proibido, que são a realização de grandes shows, festas e eventos. O toque de recolher continua também da mesma forma que estava a partir das 11 horas da noite. Verdade, Aline. E são pontos muito importantes. Muito obrigado ao superintendente Givaldo, sempre atencioso para conosco. Obrigado, Aline. No que se refere a essas discussões desses aspectos relevantes da pandemia que nós vivemos. O superintendente ele nos coloca um dado muito interessante
Só que eu sou muito receoso em fazer essa afirmação. Nós temos o melhor quadro do Brasil, no que se refere, obviamente, à pandemia, à reação à pandemia. Vou repetir, essas são palavras dele, afirmação feita por ele. Nós temos o melhor quadro, né, se comparado o nosso quadro a todo o nosso país. Eu só sou temeroso porque há pessoas que... Eu percebo aqui, conversando com você, as pessoas não entendem, a gente fala algo, há alguma opinião, e tem pessoas que se ofendem tremendamente e não entendem o que a gente diz. Então, eu tomo cuidado com cada palavra emitida, porque às vezes a gente não é compreendido. E nesse caso, ou mal interpretado, né, ou maliciosamente, ou até maldosamente interpretado. Nesse aspecto, tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas se empolgam. Nesse aspecto. Ah, porque não sei o quê, agora sim, você viu? Que maravilha, que beleza. Então, este é o exato momento em que devemos ser mais zelosos, mais cuidadosos, mais responsáveis, termos a tal da empatia, que é dito o tempo todo, tão linda a empatia, a compaixão também, que é esse sentimento extraordinário, e mais ainda, que é o altruísmo. Aí é que está. O altruísmo é lindo, é você ter esse sentimento de fazer o bem às pessoas sem esperar absolutamente nada. Será que nós teremos esse altruísmo? Esperemos, aguardemos, torçamos e oremos.